amados, é um privilégio para nós como igreja estarmos recebendo o Dr. Paul Pierson. Ele tem dedicado um pouco mais de 60 dos seus quase 80 anos de vida, dedicando a missões. Então, é uma bênção, é um privilégio. Deus lhe deu oportunidades maravilhosas na vida que levaram-no a aliar a erudição à piedade. E eu tenho falado que com a sua erudição ele nos incita a buscarmos o conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E com a sua vida piedosa nos motiva a termos uma vida mais profunda em Cristo Jesus. Ele está ligado ao Seminário Fuller, um dos seminários de missões, um dos centros missionários mais importantes do mundo. Ele tem o privilégio de ter ex-alunos trabalhando em mais de 100 nações, em todos os continentes. Ele fala um português muito bem, apesar de nesses últimos 36 anos, ou 50 anos, não sei, ele não tem falado corriqueiramente português. Fala somente 15 dias quando vem aqui ao Brasil, durante uma semana a cada ano. Mas mesmo assim a gente fica admirado como ele ainda conserva um bom vocabulário, um vocabulário tão bom, tão rico. Tem sido gratificante estarmos assistindo às suas aulas em nossa escola de missões e ouvi-lo nas pregações ao longo desses últimos dias em algumas igrejas aqui na nossa cidade. Dr. Pierson, para nós é uma alegria muito grande colocarmos o púlpito em suas mãos e colocamos com toda confiança. E o irmão, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. O senhor já disse que ama muito o Brasil. Então esse Brasil também é a sua casa. Nós o recebemos com muita alegria. Então vamos. Vamos. Boa noite, irmãos. É um prazer para mim, muito grande, estar entre vocês e ver também sentir a vida e a visão desta igreja para a obra missionária mundial. Eu tenho tido o privilégio de visitar cerca de 60 países, conhecer as igrejas em muitas delas, e nós estamos vivendo numa época extraordinária na história do mundo. Nunca a fé cristã tem se espalhado, tem sido comunicado por tantas pessoas de tantas culturas e nações diferentes como hoje. E também a igreja está crescendo de uma maneira extraordinária, especialmente na Ásia, na África, na América Latina. Não sem dificuldade, não sem perseguição. A estimativa é que talvez 200 milhões de cristãos hoje vivem sob a perseguição, às vezes morte. Mas mesmo assim o evangelho está crescendo. Por exemplo, eu estive em Etiópia em junho. Entre os estudantes que eu estava dando aula no nível de mestrado, havia uma senhora ex-muçulmana, primeira mulher na família dela que fez um curso superior. Havia também uma senhora ex-marxista e homens de diversas tribos daquela parte da África. E o que eu descobri lá é que as igrejas de Etiópia, que há uns 30 anos atrás tinha algumas centenas de milhares de crentes, hoje conta entre 14 e 15 milhões de crentes evangélicos. Um crescimento extraordinário. Veio principalmente através de um movimento liderado por estudantes, mesmo durante a perseguição comunista. Enquanto igrejas foram fechadas, alguns líderes mortos, mas mesmo assim a igreja cresceu de uma maneira extraordinária. E também eu gostei muito, eu estava jantando com o secretário executivo da maior denominação daquele país, que tem mais de 5 milhões de crentes, e ele disse que também nossa igreja não está somente evangelizando, mas nós conseguimos fornecer água pura para 1 milhão de pessoas. Interessante. Olha, pensa como água pura é básica, uma coisa básica para a saúde pública
etc. Então, Deus está fazendo muita coisa hoje no mundo, mas o que eu queria fazer é basicamente um estudo bíblico hoje à noite. Eu espero que vocês tenham suas Bíblias, porque meu desejo é começar a demonstrar a base bíblica da missão de Jesus Cristo no mundo. Creio que vocês já conhecem a primeira passagem, mas eu vou ler apenas parte de Gênesis 12, 3. Lembra que a Bíblia é um livro sobre a missão de Deus na história. Não é um livro sobre teologia. Teologia é importante e boa, mas a Bíblia é um livro sobre missão. E o início da missão começa quando Deus chama Abraão e começa a formar um povo especial que vai levar o conhecimento e a redenção dele para o mundo. E nota bem, quando ele chama Abraão, nota bem a promessa que ele faz. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em linguagem moderna, diríamos, através dos descendentes de Abraão, o plano de Deus era que pessoas de todas as tribos, raças, culturas, línguas fossem abençoados, etc., através de Abraão. Agora, qual é a bênção principal acima de todas as bênçãos que Deus quer nos dar? É a salvação, o conhecimento de Jesus Cristo. Então, esta promessa em Gênesis 12 já está prometendo, conforme o plano de Deus, que através dos descendentes da família de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Então, meu primeiro ponto. Segundo, e eu vou examinar ligeiramente algumas passagens, depois vou concentrar mais atenção numa certa passagem, como vocês vão ver. Muitas vezes os israelitas pensavam que Deus só favorecia a eles, só aceitava eles. Eles eram o único povo de Deus. E certamente durante certo período histórico eles eram o único povo de Deus, mas sempre o povo devia estar aberto a outros povos. Interessante, quando Mateus dá a genealogia de Jesus em capítulo 1 do Evangelho de Mateus, ele inclui 4 mulheres lá, com todos os homens. Normalmente dava a genealogia só através dos homens naquela cultura. Mas quando Mateus escreve a genealogia de Jesus, inclui 4 mulheres. Raabe, que é cananita e prostituta. Ruth, que é moabita. E os moabitas eram rejeitados totalmente pelo povo de Israel. Bathsheba, que provavelmente foi hitita. Interessante, quer dizer, Mateus já faz questão de demonstrar que dentro dos antepassados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo havia pessoas que não eram judeus. Já está abrindo a porta desta maneira, demonstrando. Mas também Israel, o povo de Israel sofreu muito durante a história, não é? Por causa de sua desobediência. E foram levados ao exílio e aparentemente a nação não ia sobreviver. Então, no meio dessas tribulações, tentações e dificuldades, vieram profecias acerca do Messias que havia de vir. Justamente numa época em que Israel acha que é possível que vai desaparecer, e pensando de um Messias que vai salvar a eles, Deus dá esta palavra de profecia através do profeta Isaías, falando acerca do servo sofredor que virá, isto é, o Messias. Escuta, Isaías 49, 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quer dizer, isto acontece muitas vezes quando o povo de Deus está pensando só em si, só em sua sobrevivência. Deus tem uma visão infinitamente maior.
E às vezes quando a igreja só pensa em si, Deus tem uma visão muito maior, uma visão que vai até o mundo. E agora, eu vou ler também as primeiras palavras na primeira pregação de Jesus, até onde nós sabemos. Em Marcos 1, versículo 15. Escuta. Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, isto é, na Boa Nova. Então, o outro fato, estamos tentando construir um alicerce aqui para o que eu quero mostrar. Jesus veio para iniciar o estabelecimento de seu reino na história. E nós vamos mais tarde, amanhã à noite especialmente, vamos tentar entender o que é aquele reino e como nós somos chamados a participar do reino de Deus. E nota bem, então, este tema de reino também é importante nos Atos. Em Atos 1, depois da ressurreição de Jesus, diz que ele falou com eles 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Isto é, o último ensino de Jesus aos apóstolos, quando estava aqui na terra, foi acerca do reino de Deus. Se isso é fato, então é muito importante que nós entendamos o que é o reino de Deus e como nós participamos naquele reino, não é? É lógico. Mas eu vou ler mais um capítulo e depois vou voltar isso é mais um versículo, e depois vou voltar a Atos. Eu disse que a Bíblia é um livro sobre missão, do início até o fim, de Gênesis até Apocalipse. Escuta este trecho em Apocalipse 7 e 9, que é um retrato do céu, podemos dizer. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Então, meus irmãos, qual é o retrato dos céus que nós temos no livro do Apocalipse? Quem está incluído lá? Homens e mulheres de todos os povos, raças, culturas, línguas, cores, situação social, etc. Não é? A vontade de Deus é incrível. A visão, o propósito de Deus na história é que a bênção prometida através de Abraão seja levada a todos os povos, nações, culturas, línguas, etc. do mundo. Esta é a missão de Deus no mundo. Os teólogos hoje gostam de falar sobre a missão de Deus na história. E se é fato que Deus tem uma missão na história, nós somos chamados a participar naquela missão. Nós temos o privilégio. Mas eu queria voltar, continuando este estudo bíblico, e olhar um pouco para o livro de Atos, capítulo 2, e o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é normalmente chamado o dia de nascimento da igreja, não é? E Pentecostes é um evento especial na história da igreja. 40 dias depois da Páscoa, etc., depois da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, vem este acontecimento tão dramático, poderoso, importante. Pentecostes foi a segunda mais importante festa para o povo judaico. E pessoas vinham de diversos lugares do Império Romano para chegar em Jerusalém para celebrar Pentecostes. Dizem que a população de Jerusalém multiplicava 10 vezes no Pentecostes. Então, o que aconteceu nesses dias? Bem, normalmente os judeus traziam as primícias da ceifa e apresentavam as primícias da ceifa a Deus em gratidão com a promessa
da maior ceifa que havia de vir. Está vendo o significado disto? Interessante. Então, vou ler alguns versículos aqui, de capítulo 2 em Atos. Espera. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, se encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um se ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, isso o Iraque moderno, Judeia, Capadócia, Turquia moderna, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte de Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Qual a implicação disto? Certa vez, um professor meu no seminário disse que não havia necessidade de um milagre assim. Todo mundo lá ou falava grego, ou falava hebraico, ou aramaico, ou as duas línguas. Em qual o significado do fato que cada um ouviu a mensagem na língua em que nasceu? A resposta é muito simples.